Senhor Espírito Santo, nós vamos ouvir agora a última palavra do congresso. Agora desapareça o Fabrício e apareça o teu Santo Espírito para falar com a gente. Prepara o nosso coração para participar da Santa Ceia, a Santa Ceia dos vencedores, do exército do diaconato. Em nome de Jesus, diga amém. Anote quem está anotando. Eu vou começar com uma frase e eu vou terminar a pregação com a mesma frase. Quem abre portas para os outros, terá portas abertas para si. Quem abre portas para os outros, terá portas abertas para si. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Agora não anda mais. Só se você estiver muito apertado para ir no banheiro. Caso contrário, não anda. Se você vê alguém mexendo no celular do seu lado, fala assim: irmão, não despreza o Senhor não, é Ele que vai falar agora. O celular não tem nada de importante mais do que o Senhor. Se você vê alguém com o celular, dá uma puxadinha de orelha na pessoa aí do seu lado, tá? Agora é a hora do Senhor falar. Nós já estamos quase indo embora, irmão. Se eu estiver pregando e eu ver alguém com o celular, eu vou com o congresso até 8 da noite. Olha, tem gente falando assim, está amarrado. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de prosperidade. Prosperidade é ter dinheiro? Também. Dinheiro faz parte da prosperidade, mas não só. Por exemplo, adianta uma pessoa, ela tem um carro importado, mora no condomínio fechado, tem 5 milhões na conta corrente parado, tem uma empresa que anda maravilhosamente bem, mas o médico falou assim, ó, tu está com câncer e você não vai passar de 3 meses de vida. O que adianta o dinheiro? Nada. A prosperidade, ela não engloba só o dinheiro. Adianta a pessoa ter carro importado, casa de condomínio fechado, tudo, mas a mulher dele, quando ele pega o Porsche para passear na estrada, ele pega ali o Porsche na Castelo Branco, na região de Barueri, ali, você anda ali naquela região de Barueri, você vê um monte de Porsche. Eu sei porque eu moro ali em Barueri, no Alphaville ali, e quando eu saio com o meu Porsche passear cedo, eu vejo um monte de Porsche passeando junto. Eu recebo. Pastor Marcos Roque falou que fama de rico crente, bonito e crente, não desmente. Não adianta pegar o Porsche e passear, mas a mulher ficou lá em casa, com antidepressivo na cabeça, e o filho está na biqueira comprando cocaína. Isso não é prosperidade. Eu não consigo entender prosperidade. Gomes, traz a cadeira, filhinho, faz favor. Traz a cadeira. Eu não consigo entender prosperidade. Um homem andando de iate dele, comprado dele. Irmão, psiu, olha aqui. Olha para mim. Agora você deu esse sorriso, né? Espertão. Eu estou de olho no você, viu? Como é seu nome? Como? Pastor Cleito? Da onde? Itapeva? O senhor não gosta de mim, não? O senhor não vai com a minha cara? Ó, beijo. Olha aqui. Você consegue ver prosperidade? Um homem, Fernandão, Tanabi, olha aqui. Alguém no iate e a mulher doente em casa? Tem que ter estômago para fazer um negócio desse. Sim ou não? Obrigado, Gomes. Prosperidade, irmão, é a ausência de necessidade. É Deus te abençoar em todas as áreas da sua vida. E eu vim para falar aqui para o diaconato nessa tarde, última pregação. Deus tem prosperidade para a tua vida. Mas entenda o que eu vou dizer. Tem gente que se ilude. Ela fala que ela vai ter uma coisa, mas ela não faz o processo para ter aquela coisa.
Já vou explicar melhor. A pessoa fala assim, ó, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, nada contra os gordinhos, eu estou dando um exemplo. A pessoa fala assim, eu estou em oração, você vai ver o magrinho, magrinho. Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo para ficar magrinho? Está caminhando 3 vezes por semana pelo menos? Cortou o açúcar? Cortou o refrigerante? Cortou o trigo? Então, não minta para você. Não existe sucesso sem passar pelo processo. Ai, eu estou orando para ter uma família feliz. Ok, maravilha, ora mesmo. Deus só vai fazer o que você não consegue. Mas o que você está fazendo para ter a família feliz? Ou você é aquela mulher que quando o marido chega em casa cansado, estressado, você vê na orelha dele, já está falando. O marido aqui já falou assim, fala Jeová, mas já está falando. Mas também tem o marido. Tem o marido que só falta relinchar, porque coice já está dando perfeitamente. E fala assim, eu estou orando para ter um casamento feliz. Vai ter casamento feliz? Não. Quer ver outro exemplo? Eu vou ser rico. Gasta mais do que ganha. Acorda 10 da manhã, almoça, deita do descanso da tarde, sessão da tarde, vale a pena ver de novo? Vai ser rico? Quer ver outro exemplo? Eu quero ter amigos leais, fiéis. Mas você planta fidelidade? Quando você está com um, você fala mal do outro. Quando você está com o outro, você fala mal de um. Irmãos, não se engane. Nós só colhemos o que a gente planta. Nada, anote quem está anotando, nada cai do céu. Toda promessa, ela vem primeiro se você obedece um princípio. Pronto, essa era a minha introdução. Agora eu vou começar a fazer a introdução número 2. Salmo 1, versículo 1 está escrito assim, ó. Se a turminha do mídia aí, se puder pôr na NVT, eu agradeço. Se não tiver, não tem problema nenhum. Feliz, você está com a Bíblia aberta? Salmo 1? Olha lá, eu vou ali, oh glória, eu vou aqui no telão. Feliz é aquele que não segue o caminho, o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Espera aí, calma. Esses 2 versículos está falando de felicidade. Toda vez que na Bíblia, povo da galeria número 2, olha que forte. Toda vez, povo da galeria 2, que aparece na Bíblia a palavra bem-aventurado, ou afortunado, ou pleno em alegria, ou feliz, falando de felicidade. Então estou falando aqui, é a receita, Cátia Antunes, para quem quer ser feliz. Quem quer ser feliz, tem que fazer 4 coisas. Primeiro, não tomar conselho com ímpio. Irmão, pode ser o seu vovozinho maravilhoso, é meu vovozinho, é uma gracinha, pastor. Tem Jesus? Tem o conselheiro na vida dele? Não tem o conselheiro, então não posso tomar conselho com quem não tem o conselheiro. Não posso tomar conselho com quem não ama o meu Senhor. Não posso tomar conselho com quem não ouve o Espírito Santo. Ai, eu não concordo, minha opinião é outra. Então deixa eu falar, entre a sua opinião e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia, porque faz 30 anos que eu estou com a Bíblia, e Deus tem prosperado eu com a Bíblia, não com a sua opinião.
Esse tem sido o problema dos crentes. É muito achismo. Eu não concordo. E sabe o que está acontecendo? E o diabo está dando risada, porque um monte de gente fala assim, eu não concordo. Ou quer ver uma frase no meio dos crentes? Não tem nada a ver. E Satanás fala assim, continua pensando que não tem nada a ver, e eu continuo amarrando a sua vida, e eu continuo ganhando território na sua vida. Pode pregar tudo? Não vou pregar. Já não tive o amém, então não vou pregar. Pode pregar tudo? É uma história de crente fazendo dancinha para ganhar curtição no Instagram, no Facebook, dançando música de filisteu. O Senhor não aceita dividir o seu povo, que é tesouro dele, com Satanás. Eu não nasci para dançar música de filisteu. Eu sou Davi e danço só na presença do Senhor. Posso dizer uma coisa? E não pense você não, que lá na minha igreja, lá na Paulista, onde eu sou pastor, eu prego a mesma coisa, que não tem gente sentada na poltrona e fala assim, não tem nada a ver. Mas você olha para a vida da pessoa, está tudo amarrado, tudo dando errado, porque o diabo ama essa frase na boca das pessoas, não tem nada a ver. E enquanto isso ele vai ganhando território. É um tal de crente fazendo dancinha para ganhar uma desgraça de um like, desagrada o Altíssimo para agradar o Satanás. Pode pregar? Quer que pare? Bem-aventurado, feliz aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Pecador anda nesse caminho, quem é de Deus anda nesse. Não se engane, Jesus não vai em todos os lugares. Se você pensa que ele vai, você está enganado. Tem lugar que o meu Jesus não entra. Está um tal de crente sair de culto e ir em barzinho e falar assim, não tem nada a ver. Está um tal de crente ir em balada e não tem nada a ver. E o diabo fala assim, continua achando que não tem nada a ver e continua pisando no meu território. Posso falar uma coisa aqui para vocês? Não está no meu sermão, mas o Espírito Santo está falando aqui. Efésios 3:10, e agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida diante dos principados e potestades. Você não entendeu o que significa esse versículo? Eu vou explicar para você. Satanás, pastor Marcos Roque, ele está voando sobre a terra junto com os demônios. Ele passa em cima do prostíbulo, ele olha para o prostíbulo e fala assim para os demônios, está vendo aquele prostíbulo ali? É meu. Está vendo todo mundo que está lá dentro? Pertence a mim. Aí ele continua voando, ele passa em cima do motel, ele olha lá no motel, casal diamante, tudo lá em cima, lá dentro do motel. Ele fala assim para os demônios, está vendo aquele motel ali? Está vendo aquele povo que está ali no motel? Está vendo aquela amante? Está vendo aquele homem traindo a esposa? São meus, pertencem para mim. Aí continua voando, aí ele passa em cima do bar, ele vê aquele monte de cachaceiro no bar. Está vendo aquele bar, os cachaceiros? É meu, pertence a mim. Ele voa, aí ele passa lá, está vendo aquele povo ali na biqueira pegando cocaína? São meus, pertencem a mim. Mas quando ele passa em cima da minha casa e da casa de quem honra o Senhor, a frase é outra. Ele passa em cima da minha casa, da sua casa. Ele fala, está vendo aquela casa ali? Naquela casa não é minha não, porque naquela casa quem mora é o homem de branco, e com ele eu não posso. Na minha casa, irmãos, não entra música do mundo. Na minha casa, na minha geladeira, não entra bebida alcoólica. Na minha casa, na televisão, não entra nada que vai desonrar o Senhor, porque eu quero que eternamente no telhado da minha casa tenha a marca do sangue do Cordeiro. Quem quer ser feliz, quem quer ter felicidade? Primeiro, não toma conselho com o ímpio. Segundo, não anda no caminho de pecador. O pecador vai lá, você não vai. Luz não tem que estar onde a treva está.
Terceiro, e não se assenta na roda dos zombadores. Quem quer ser feliz e ter felicidade, não senta em roda que tem fofoca, gente falando mal dos outros, gente difamando as pessoas, gente tirando sarro, fazendo piadinha, piadinha da igreja, piadinha de pastor, piadinha de crente. Quem é de Deus e quer ter felicidade, não senta em roda de zombador. Mas olha o versículo 2: pelo contrário, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Agora olha aqui, ó. Tem um monte de crente depressivo, triste dentro da igreja, jogando a culpa na igreja. Até tem diácono, diaconisa, né? Você está entendendo? Está servindo diaconato, mas eu não tenho mais prazer, não tenho mais alegria. Eu vou na igreja, mas parece que Deus não fala mais comigo. Mas quer ver? Vive tomando conselho com ímpio, vive andando no caminho de pecador, vive na roda do zombador, não pega a Bíblia para ler e quer ter felicidade, irmão. Como? Está de brincadeira? E depois joga a fatura na costa do pastor, na costa da igreja. A igreja não é mais a mesma. Irmão, para de andar no caminho do ímpio, para de sentar na roda do zombador, e para de tomar conselho com gente errada, e começa a ler a Bíblia mais vezes na sua casa. Para um pouquinho com o Instagram, para um pouquinho com o TikTok, e pega mais a palavra. Você vai ver se a felicidade não volta na tua vida. Não existe promessa solta na Bíblia, tipo assim, não faça nada que eu te dou isso. Não existe. Toda promessa só acontece depois que nós cumprimos princípio. Quer ver uma coisa? Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor da terra. Como que eu como o melhor da terra? Não entenderam? Vou repetir. Se quiserdes e me ouvirdes, certamente comereis o melhor da terra. Como que come o melhor da terra? Cumprindo o princípio. Qual o princípio? Querer e ouvir a voz de Deus. Todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer estar por cima, não por baixo. Todo mundo quer ter para dar, mas não tomar emprestado. Todo mundo quer ser bendito ao entrar ou sair, mas só vai ser assim se cumprir o princípio. Qual o princípio? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, então todas essas bênçãos te acompanharão. Só que a pessoa vai da igreja, está ouvindo a palavra de Deus, o pastor está pregando, e ela está assim: não concordo, não é bem assim, não tem nada a ver. E o diabo fala assim: continua pensando assim, e eu continuo dominando a sua vida, e eu continuo te amarrando. Quem quer ter felicidade não pode tomar conselho com o ímpio, não pode andar em caminho de pecador, não pode sentar na roda do zombador, e tem que meditar na lei do seu dia e noite. Mas espera um pouquinho só, eu dei a introdução de ser feliz, mas eu não quero falar sobre felicidade só com você. Na verdade eu quero falar com vocês sobre prosperidade, de porta aberta na sua vida. Quem aqui quer sair daqui hoje com uma portona aberta no seu caminho? Levanta a mão. Quer mesmo? Então, por gentileza, coloca para mim aí, por gentileza, o versículo de número 3, do Salmo 1. Do Salmo 1, versículo, isso. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Olha aqui para mim, é gostoso, né? Fala assim: eu quero prosperar em tudo que eu faço. Mas tem um princípio, tem que cumprir o princípio. Cutuca o irmão do lado aí, fala assim: ó, o pastor Fabrício viu, tu tá dormindo, acorda. Pronto, acordou, volta. Acordou até demais. Irmãos, você notou que na Bíblia Deus muitas vezes nos compara com a árvore? A hora que a pastora Marta começou a pregar, ela falou da palmeira.
Daqui a pouco veio o pastor Marcos Roque, fala da palmeira. Veio o pastor Toninho, fala da palmeira. Eu falei, ô Jeová, o senhor está nesse negócio hoje. Então olha para mim, Deus fala tanto de árvore, nos compara tanto a árvore, e a gente não vai estudar a árvore. Eu quero estudar com vocês a árvore. Olha o que diz o texto: o meu justo florescerá como a com palmeiras. Aquele que me segue será forte e irá longe como o cedro do Líbano. O pastor Marcos Roque acabou de falar aqui na hora que estava pregando sobre os carvalhos. Deus nos comparando, carvalhos de justiça. Mas a gente não estuda a árvore. Eu quero falar um pouquinho da árvore. Põe o versículo 3 de novo, por gentileza. Ele é como árvore plantada à margem do rio. A pergunta é: rio tem água parada? Então vamos lá, peraí, vamos lá, vem comigo. Pega uma pocinha de água e pega um pouquinho da água. O que vai vir na água? Água o quê? Suja. Porque é água parada. Talvez tenha até dengue, não é? Agora pega lá, vai no rio, na beira do rio, e pega aquela água que vem, pega um pouquinho. Como que ela vai estar? Limpa. Anote. Sabe o que é essa água aí que ele está falando? Plantada à margem do rio. Tem outra versão que fala assim, junto à corrente das águas. Sabe o que é água? Primeiro, água representa o Espírito Santo. Quem quer ser próspero tem que estar perto do Espírito Santo. Segundo, água na Bíblia é a palavra. É deixar a palavra lavar você todo dia. Terceiro, água corrente, ribeirão de águas, margem do rio, água passando toda hora. Sabe o que significa? Renovação de mente. O pastor Marcos Roque, se eu não me engano, é o que citou aqui Romanos 12:2. Que nós temos que conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como que a gente vai ser assim? Quando a gente tem uma mente que deixa o Senhor renovar nossos pensamentos. Mas tem gente que está assim na igreja. O pastor fala assim, abre a Bíblia no Salmo tal, já sei de cor, e pega e fecha os ouvidos espiritual para a pregação. Tem muita gente que parou de ter prosperidade, parou de ter o avivamento de Deus, porque a sua água está parada, porque vai para o culto, irmão, e nem presta mais atenção na palavra. Quando o pastor cita o versículo, ele vai falar assim, já até sei onde ele vai chegar com esse versículo, já até sei até as vírgulas dessa pregação. Ó, nesse momento ele vai chorar. Aqui chora. Nós temos que ir na igreja todo dia, com o coração puro, e entender que a palavra ela se renova a cada manhã. E quem deixa a palavra entrar no seu coração, que não vai com o espírito de arrogante, sabe, espírito de pombo, peito cheio, mas vai com o espírito humilde. Deus vai usar a boca do meu pastor para trazer a resposta para a minha vida. Ainda que ele pregue o Salmo 23, versículo 1, que eu sei de cor, salteado de ponta cabeça, de tudo quanto é jeito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus vai renovar essa palavra hoje e vai falar comigo hoje do jeito que eu preciso hoje. Então fala para quem está do seu lado, esteja próximo do Espírito Santo, deixa a palavra te lavar e tenha uma mente renovada. Espera aí, ó. Eu estou pregando para quem quer ser próspero, sim ou não? Eu estou pregando para quem quer ter portas abertas, sim ou não? Eu estou pregando para um exército que está aqui hoje, que vai sair daqui pisando fundo e abrindo todas as portas para você, amém ou não amém? Só se você não quer isso para a sua vida, então continua assim, na sua opinião, com o coração fechado, e Satanás dando risada, falando assim, ó, domina a vida dele, amarra o caminho dele. Agora olha só o texto, volta para mim por gentileza, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, ou à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Vamos estudar a árvore. Aleluia. É um glória a Deus aqui, é uma porta aberta lá. É um glória a Deus aqui, é uma cura lá. É um glória a Deus aqui, é uma vitória lá.
A árvore tem muitas características, mas eu quero falar com você as duas principais. Quais são? Quais são as duas principais características da árvore? Raiz e fruto? Não. Eu escutei alguém falar aí, sombra. Sombra? Tem uma sombra aí? Por que sombra? Por causa das folhas. Qual a segunda característica principal da árvore? Fruto, alimento. Quem quer ser próspero tem que fazer o que a árvore faz. Além de estar na margem do rio e receber a água do Espírito Santo, você, antes de ter que pedir, Deus quer que você dê. Olha aqui, ó, versículo 3 de novo. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham. Sabe o que Deus quer que você faça a partir de hoje? Irmãos, eu estou vendo uma andança. Espero que seja só necessidade de ir no banheiro mesmo, não seja ir passear. Olha aqui para mim. Eu vou perguntar uma coisa forte. Se você é uma árvore, você tem que dar sombra. Sombra representa, sabe o que? Descanso e paz. Pergunta: quem está em volta de você, você tem dado descanso e paz para quem está aí perto de você? Você dá descanso para quem está perto, ou você tem dado perturbação para quem está perto? Tem gente, irmão, que você chega perto dela, ela começa a reclamar, ela começa a falar mal dos outros, ela fala: você viu? Você viu? A guerra aumentou, você viu lá no Rio Grande do Sul? Um monte de gente morrendo. Ela só sabe trazer perturbação, só notícia ruim. Tem gente como diácono, diaconisa, é assim: pastor, antes de começar o culto, eu sei porque eu tenho diácono que faz isso comigo lá na Paulista. Antes de começar o culto, pastor, não sei não, hein? A igreja, 7h20, a igreja está vazia. Acho que o povo vem não, hein? Está chovendo. Vontade de falar assim: sai daqui, Satanás. Pastor, não sei não se aquele irmão vai voltar na igreja. Por quê? Não sei não, hein? Não vi mais. Eu acho que ele está desapontado com a igreja. Só notícia ruim. Não leva sombra. Pastor, aqueles diáconos que contam a oferta, contam o dízimo. Pastor, não sei se vai pagar as contas esse mês não, hein? Está entrando tão pouco na igreja esse mês. Outro dia, irmão, um diácono lá da minha igreja, diácono, não falei um diabo lá da igreja, diácono. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, parece que está diminuindo a frequência na igreja. Eu falei assim: quantas almas você trouxe hoje no culto? Nunca mais falou mais nada. Não é, Douglas? Você lembra dele? Nem está mais entre nós, né? Não está. Tem uma água para mim? Que Deus o tenha. Olha aqui para mim. Quem quer prosperidade tem que dar sombra. Vire para quem está do seu lado e fale assim: quer prosperar? Comece a partir de agora. Dar sombra e paz para quem está perto de você. Irmãos, marido chega em casa cansado, a mulher já fala assim: eu tenho uma bomba para você, tá? Tem um belazão para resolver. Irmã, dá sombra pro cara. Deixa ele primeiro tomar banho, deixa ele primeiro jantar. A hora que ele sentar no sofá, faz uma massagem e pede o que queres, ele vai te dar. Irmãos, quando eu era solteiro, você quer ver eu ficar irritado? Eu lembro, quando eu era solteiro, eu tinha uma motinha, uma Honda Bis.
E não sei porquê, eu punha o capacete e de bis, quando eu chegava perto de alguém assim, a negada fazia, alá, biônica, formiga atômica. Não sei porquê. Mas quer ver eu ficar irritado? Eu chegava em casa, a minha mãe falava assim no portão, nem entra em casa, vai na padaria buscar tal coisa. Nossa, irmão, que raiva. Estava na rua, não deixava nem entrar em casa. Tem mulher que faz isso. Ela vive querendo arranjar uma briga. O pastor Marcos só acabou de falar aqui da tenda lá no quintal. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que ficar do lado de uma mulher rixosa. Mas aí tem um monte de homem assim, toma bruxa. Agora eu vou falar assim, toma cavalo. Mas tem homem também, irmão, que não dá sombra nenhuma para a mulher, né? Ele chegou em casa mais cedo, ela trabalhou o dia inteiro também, a louça está assim, uma pilha só. Quando ela chega em casa, ela fala assim, amor, você nem lavou a louça? Não é minha obrigação, eu sou homem. Quer prosperidade, homem? Dá sombra para sua mulher. Tem um monte de homem que podia estar facilitando um monte de coisa na vida da mulher, mas parece que tem prazer em complicar a vida da mulher, não dá sombra, por isso que você não tem prosperidade. Uma das características de um casamento feliz é um casal que dá sombra um para o outro. Diácono, diaconisa, dê sombra para o teu pastor. Dê paz para o seu pastor. Segunda característica, para terminar, estou terminando. Segunda característica da árvore. Primeiro, ela dá o quê? Sombra. Segundo, diga, fruto. A pergunta que eu quero falar para você: você tem dado fruto? Você dá fruto para as pessoas? Ah, pastor, o dinheiro está curto, estou apertado. E quem diz que fruto é só comida, arroz, feijão, essas coisas? Tem um monte de gente lá fora, morrendo de fome espiritual, e não custa nada você dar o fruto da palavra de Deus. Mas daí você vai dizer assim, mas eu conheço muito pouco da Bíblia. O pouco, para quem está morrendo de fome, é muito. Vou repetir a frase. O pouco que você conhece, para quem está lá fora e não sabe nada, é muito. Mas sabe qual é o problema das pessoas? Pastor Marco Roque, vem aqui por favor. Eu vou fazer uma ilustração muito séria aqui. Eu estou terminando a mensagem, olha para mim. Sabe qual é o problema até dos crentes? Olha para as pessoas e faz assim, você é rico, o que eu posso tirar dele? E chega nas pessoas para sugar, para tirar, para pedir. Tem gente que só sabe pedir. Pedir. Teve muitas pessoas que chegaram diante de portas maravilhosas, mas antes de você pedir, se você quer prosperidade, você tem que oferecer. Tem um monte de gente cheia de potencial, que chegou do lado de alguém pidão, e falou assim, ó, quer saber? Essa pessoa perto de mim, ou não, só sabe pedir as coisas, Deus o livre, e corta. Quando você é um pidão, você fecha as portas para você. Deixa eu contar uma coisa para você. Aconteceu em uma de nossas igrejas, quando não existia ainda aparelho celular. Tocou o telefone de uma de nossas igrejas, 10 horas da noite. O pastor tinha acabado de fechar o gabinete pastoral, e ele escuta o telefone fixo. Torim. E aí, o que você faz? Sabe o que esse pastor fez? Abriu todas as portas e entrou no gabinete e atendeu o telefone. Do outro lado da linha, o homem falou assim, alô, é da borracharia? O pastor falou assim, não é da borracharia,
Mas como que eu posso te ajudar? O homem falou assim: não, então o senhor não pode me ajudar em nada. Ele falou: por favor, fale o que eu posso te ajudar. Eu estou com o meu pneu furado aqui na estrada. Então fale para mim, em que quilômetro você está na estrada aí, que eu vou agora te socorrer. E o homem falou: você veria mesmo me socorrer? Eu vou agora. E o pastor pegou, anotou, quilômetro tal da estrada. O pastor pega, sai com o carro. Era uma noite de chuva e vai. Quando ele chega lá, o pastor não sabia quem ele ia ajudar. Mas ele foi dar o quê? Sombra. Sem interesse nenhum. Mas o interesse era o quê? Ajudar, dar paz. Não era pedir, era dar. Você está percebendo que o segredo não é pedir, é dar. O problema é que os crentes invertem. Eles querem pedir e nunca querem dar. O homem foi lá sem saber quem era, pegou o pneu, levou até a borracharia que ele sabia, consertar o pneu, voltou, ajudou aquele homem a trocar o pneu e pôs o pneu no carro. Quando acabou de trocar o pneu, aquele homem vira e falou assim: mas afinal de contas, quem é o senhor? Onde que eu liguei? Ele falou assim: eu sou o pastor fulano de tal da igreja. O senhor é pastor? Eu sou. E onde que é a igreja do senhor? Ah, minha igreja é ali, no bairro aqui próximo, aqui da entrada da cidade. E o templo é de vocês? Não, a gente paga aluguel. Ah, tá. Pastor, seguinte, esse aqui é meu cartão. Eu gostaria muito que ainda essa semana o senhor fosse lá no meu escritório para a gente conversar. E o pastor: ah, tá bom. Pegou o cartão. Passou uns dias, o pastor falou assim: eu vou lá visitar o homem lá, ver se está tudo bem, se está feliz. E foi. Quando ele chegou lá, um baita prédio enorme, passou por 500 secretárias até chegar no homem. Chegou no escritório do homem. Ô pastor, que bom que o senhor está aqui, senta. Ligou para a secretária e falou assim: chamou o engenheiro André aqui, para vir conversar aqui. Daqui a pouco entra o engenheiro na sala. Pastor, pois é, o senhor falou que o senhor paga aluguel, né? Sim. Pastor, o senhor sabia que o senhor salvou minha vida aquela noite, né? Pois eu vou, esse aqui é o engenheiro André, trabalha comigo aqui na empresa. Pois eu estou mandando o engenheiro André, nós vamos comprar um terreno próximo a onde está hoje a sua igreja, e nós vamos levantar uma igreja para o Senhor. E entregou uma igreja prontinha. Uma troca de pneu ganhou uma igreja inteira, um templo inteiro. Você viu que o segredo não é pedir, é dar. Se você tem esse espírito da sanguessuga, que tem as duas filhas, tira da sua vida. Comece a olhar para as pessoas e dizer assim: o que eu posso fazer por ela? Como que eu posso ajudar ela? Como que eu posso ser bênção na vida das pessoas? Não chegue mais perto das pessoas e fale assim: o que eu posso retirar delas? Não, o que eu posso dar? Porque se você for como árvore que dá sombra e dá fruto, plantado às águas correntes, junto do Espírito Santo, o final do versículo vai se cumprir: tudo que você fizer prosperará. Eu vou terminar contando um testemunho meu. Eu sou pastor há 25 anos. Eu comecei a pregar o Evangelho em 1998. Em 20 de agosto de 99, eu assumo meu primeiro ponto de pregação num bairro em Piracicaba chamado Monte Alegre. Eu assumi numa sala de uma casa com 9 pessoas. Nesse Monte Alegre eu fiquei 6 anos quase, 5 anos e meio. Então o Senhor
me levou para um bairro da periferia de Piracicaba chamado Jardim Sol Nascente, onde no Sol Nascente eu fiquei 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio no Sol Nascente, o pastor da igreja da Paulista entregou a igreja, falou para o pastor, que era o suplente na época: eu não quero ser mais pastor titular, eu quero voltar a ser pastor auxiliar, pastor de banco, eu quero auxiliar, mas não quero mais estar à frente de obra nenhuma. Então o pastor, que era o suplente daquela época, me chamou para uma conversa e falou assim: Fabrício, eu não vejo nenhum nome para pôr na Paulista senão o seu nome. Deixei uma igreja que tinha na época 300 pessoas no Sol Nascente e assumi a igreja da Paulista que tinha 90 pessoas. Um desafio, irmãos. Na primeira semana que eu assumo a igreja, pastor Marcos Roque, 50 pessoas vão embora da igreja de uma vez. Na primeira semana. O diretor do diaconato, olha que coisa triste que eu estou contando para vocês. No segundo culto que eu fui na igreja, pastora Júlia, olha o que aconteceu. Eu chego na igreja da Paulista, no segundo culto, eu vejo na minha cara o diretor do diaconato assim, ó, uma listinha na mão, e falava assim para todo mundo que chegava, para todo diácono que chegava da igreja: vai embora, vai cair fora do cargo, estou anotando. Quando ele abordou todo mundo, ele fez um prazer, ele chegou na minha sala e falou assim: ó, 15 diáconos estão saindo do diaconato hoje. Eu fiquei com 6 diáconos, e eu louvo a Deus pela vida do Douglas, que ficou do meu lado, o Maurício, que ficou do meu lado, a Midori, que ficou do meu lado. Sabe o que é você tomar uma pancada dessa? Mas eu fui trabalhando, porque eu tinha uma promessa. Um mês antes, nem imaginava que eu ia sair do Sol Nascente, estava feliz do Sol Nascente. Um pastor me deu uma palavra. Ele falou assim: o Senhor está te levando para uma igreja onde todo mundo deu errado, mas Deus está mandando você, e você vai dar certo nesse lugar. Passaram-se 18 anos que eu estou na Paulista, e hoje nós temos quase 1000 pessoas na igreja. Mas ainda não contei o testemunho. Em 2014, o Senhor começou a me incomodar, que eu tinha que ser mais generoso. Ele falou: se você quer receber as minhas promessas e o que você quer de mim é muito grande, então você tem que plantar, você tem que começar a dar. E eu comecei a semear ar-condicionado nas igrejas que não tinha ar-condicionado. Para você ter uma noção, a igreja onde eu sou pastor, já semeamos de 2014 para cá aproximadamente 700 mil reais em ar-condicionado nas igrejas que não tem ar-condicionado. Sabe o que acontece? Quando você dá sombra, você vai receber a prosperidade. 2016 nós começamos a comprar terreno para a igreja. De 2016 para cá, nós já compramos 6.500 metros quadrados na área central da cidade de Piracicaba. Uma das áreas mais caras da cidade é a nossa. Nós temos só de terreno 7 milhões de reais. Nós estamos construindo um templo que está orçado, vai ficar pronto daqui uns 5 meses. Eu queria que você fosse na inauguração. Vai ficar mais ou menos esse templo em torno de 5 a 6 milhões de reais. Nós vamos acabar daqui 5 meses. Mas ainda não contei o testemunho. O testemunho eu vou contar agora. Eu encanei que eu quero dar conforto para o povo da Paulista. E eu fui estudar, e eu achei a melhor poltrona do Brasil. Poltrona a nível de teatro municipal, poltrona, não vou falar nível de cinema, porque de cinema é para dormir, né? Não, poltrona para você assistir confortavelmente, que não dói a costa, né? A poltrona, para você ter uma ideia, cada poltrona da igreja que nós vamos colocar custa R$1.420. Faz a conta aí, 692 poltronas vezes 1.420, é isso mesmo, R$1 milhão só de cadeira na igreja. Para muita gente fala assim: que loucura, põe essa cadeirinha aqui, custa 100 lão cada uma. Mas não, se é para o Senhor, vai ser o melhor da terra, porque na minha casa Ele me dá o melhor. Sabe onde que entra o testemunho? Faz 14 dias que eu falei assim na igreja: adote uma poltrona
e só falta, sabe quantas? 50 poltronas para ser adotada. 620 poltronas, o povo já não só o povo da minha igreja, gente que está assistindo na internet, gente, colegas de ministério, tudo. Eu cheguei aqui hoje, um diácono de São José dos Campos falou assim: pastor Fabrício, eu vi que o senhor está querendo que a gente adote poltrona. O senhor tem a máquina aí de cartão, o Douglas trouxe a máquina. Ó, passa meu cartão aqui, 1420, estou doando uma poltrona para a sua igreja. Para muitos seria uma loucura, 1 milhão de cadeira, de poltrona. Mas o meu Deus, porque tem visto que eu tenho dado sombra há tantos anos para tantas igrejas, tantos pastores, a igreja da Paulista tem dado sombra. Sabe o que está acontecendo? É a hora que a minha igreja começou a colher sombra para ela. Eu estou construindo, e para muita gente que para construção é um período difícil, complicado, de estresse. Para nós da igreja paulista tem sido um tempo de paz, porque Deus tem mandado todo o recurso. Eu termino. Quem quer portas abertas, primeiro tem que abrir portas para os outros. Quem quer colher, primeiro tem que plantar. Quem quer receber promessa, primeiro tem que cumprir os princípios. Diga comigo: não existe sucesso sem o processo.